E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à série Como Ele Investe. Na verdade vai ser um Como Ela Investe, porque contamos hoje com a presença de Louise Barsi. Louise, muito obrigado pela presença, por ter aceitado esse convite. Obrigada a você pelo convite, é uma honra estar aqui. A honra é toda minha. Eu sei que você já é muito conhecido nas redes sociais, parte por conta do seu trabalho magnífico, parte por conta da história do seu pai também, que é uma pessoa que tem muito tempo de mercado, é o maior acionista hoje, pessoa física, da Bolsa que eu digo, é o maior investidor da Bolsa, pessoa física. E, inclusive, vocês vão fazer uma semana de aulas falando sobre o método Barsi de investimento. Tem como falar um pouquinho disso pra gente, só pra começar aqui esse vídeo? Exatamente, Perini. A gente pesquisou muito, é um desejo de muito tempo, né, que a gente vem planejando. E a gente começou a perceber que no mercado tradicional de pós-graduação, MBA, não tinha nenhum curso focado em value investing. Muito porque você aprender a investir, você sabe melhor do que ninguém, cara, é muito mais prática do que técnica, do que a parte de conteúdo, né? Claro que isso é muito importante, ter a base é fundamental, mas muitas vezes você chega, inclusive na faculdade, você chega no mercado de trabalho, a realidade é outra, né? Então, isso te dá alguns skills, a malícia, né, de investir na prática, ela agrega muito ao conhecimento teórico. Então a ideia desse MBA é trazer grandes nomes do mercado brasileiro, pessoas das empresas mesmo, aulas em campo, para mostrar para o aluno como que a gente vai a uma empresa, o que a gente pergunta, o que não está nos balanços que em uma visita a uma empresa é possível você identificar, né? Boa parte do trabalho de investir é o trabalho qualitativo e depois você vai para a parte de valuation, de preço, etc. E o Barsi faz isso melhor do que ninguém. Ele é um cara que vai a campo, conhece as pessoas, conversa com todos os gestores, né? Conversa com fornecedores, clientes, faz um trabalho realmente assim de formiguinha até chegar na decisão de investir em alguma coisa. Então, a gente tentou reunir toda essa expertise, né, de mais de 50 anos de mercado para traduzir isso no MBA. Tá ficando muito legal o material, vai ser muito rico. Bom, para quem quiser ter acesso a isso, vai ter uma semana do dia 1º de agosto até o dia 8, onde dia sim, dia não, vocês terão aula sobre o método Barsi de investimento, conforme a Louise falou aqui. Isso é gratuito e para aqueles que quiserem se aprofundar, fiquem de olho porque após essa semana temos o lançamento de um MBA com todos os detalhes sobre esse método e a participação de muita gente interessante. Agora entrando em si na questão do investimento. O seu pai tem muito tempo de mercado. Sim. Você meio que seguiu o caminho do seu pai no final das contas. Tem como contar qual foi a influência dele nessa parte de começar a investir e no que você também difere do seu pai quanto a decisões? Seu pai tem opiniões muito emblemáticas, né? Sobre fundos imobiliários, por exemplo, sobre criptomoedas. No que você concorda ou discorda do método dele a ponto de ter o seu próprio? Na verdade, eu acho que acaba sendo um método universal, mas as pessoas que têm grande personalidade ou que passaram muito tempo no mercado acabam, obviamente, criando algumas opiniões ou com alguns vieses, né? E a experiência de cada um, o timing que cada um vai entrar na bolsa, suas experiências pessoais vão moldar a sua carteira como investidor. Então, apesar de seguir a mesma metodologia, que é com foco em boas empresas, a bons preços que paguem bons dividendos, a minha carteira não é um espelho perfeito da dele. Então, é possível você ter carteiras com ativos diferentes, né? Só que seguindo a mesma estratégia, justamente por todas essas variáveis que eu comentei. Eu comecei no mercado cedo, né? Meu pai começou para mim, na verdade, uma carteira de dividendos em 2008, eu tinha 14 anos. E a ideia, na verdade, foi com que esses dividendos, né, o equivalente mensal a esses dividendos, fosse a minha mesada. Então, para que eu já aprendesse ali logo adolescente como lidar com o dinheiro. Poxa, sim, somos uma família, né, privilegiada, mas o dinheiro não cai da árvore. Então, acho que foi um processo de aprendizado muito legal. Os finais de semana a gente ia nas empresas visitar, então era um passeio, acabou virando um hobby meu e dele, vamos dizer assim. Né? Isso em 2008? 2008. Você começou a investir na primeira crise, já pegou de cara. Pois é, você vê que nem ele acertou o timing de começar a investir para mim, né? Porque eu acho que não existe o timing perfeito. Sempre em determinados momentos você vai ter um setor ou outro, uma empresa que passando por alguma particularidade acaba estando descontado no momento, né? Então acertar o timing eu acho que nem é uma tarefa que o investidor deva se preocupar. Mas enfim, e aí fui aprendendo ao longo do caminho, me apaixonando pelo processo, não só pelos ativos, né? Eu adorava ir em empresas, visitar, cara, fábrica pra mim, nossa, eu ficava encantada com tudo aquilo, como tudo aquilo funcionava, né? E eu decidi, olha, eu quero trabalhar com isso. Estudei, fiz economia, contabilidade, afins e fui trabalhar numa corretora, na corretora que ele atuava como investidor, ficava lá e tal, e eu comecei a estagiar na parte de equity research, né, como analista. Depois acabei tirando o CNPI, enfim, e lá eu me deparei com um dilema, né? Quer dizer, eu trabalhando como equity researcher, eu tinha que olhar para ativos que
Se eu tivesse, né, 100% desde o início seguido toda a estratégia junto com ele, não visto nada do mundo de investimentos, eu não teria aprendido, né? Então, muitas das vezes é o que você não quer para sua carteira de investimentos, aí você consegue filtrar muito melhor, né? Então, eu era, obrigada, claro, por profissão, olhar para varejo, olhar para o setor de aviação, frigorífico, construção civil, que são setores que, em geral, acabam não atendendo todos os critérios para serem boas pagadoras de dividendos no longuíssimo prazo, né? Então, ali eu comecei a experimentar. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou comprar Embraer, eu vou comprar BRF. E todo momento em que eu saí da minha estratégia, aquilo que eu acreditava, eu acabei me dando mal, né? Porque, cara, investir é um negócio muito mais psicológico do que de técnica, né? Muitas vezes você tá correto, mas você não tá correto no timing que você desejaria, né? Então, teoricamente, naquele momento você está errado. Mas se você tem o hábito de investir todos os meses, aquela quantia que não vai te fazer falta no curto e médio prazo, você tem chance de se dar muito bem no longo prazo, né? Então, eu fiz isso, experimentei muita coisa e quebrei a cara com muita coisa. Então, hoje eu sigo o método Barsi não porque ele me disse que era bom, mas porque eu experimentei outras coisas e falei, cara, realmente esse é meu perfil, é para isso que eu sirvo, eu gosto de empresa que paga dividendo, e é isso. E tá tudo bem. E existem outros perfis de outras pessoas que não se adequam a esse perfil de investimento e vão ganhar dinheiro com outros tipos de ativos, né? Então, eu acho que é isso, é você se descobrir na sua trajetória como investidor. Tem muito também de autoconhecimento nesse processo, né? Por isso que não vem do dia para noite. Você citou o método Barsi, vocês têm um acrônimo que eu acho muito interessante, que é o BEST. O BEST. E eu vejo o quanto eu sou ruim em fazer acrônimos. Porque o Thiago tem a ARCA, que também é muito bom, e se eu olho a metodologia da ARCA, eu vejo que eu sigo a ARCA. Não nos percentuais que ele bota muitas vezes, mas com uma variação. E quando eu bati nesse BEST de vocês, eu falei, caramba, eu gosto disso também, né? Porque são ótimas empresas, são bancos, são elétricas, saneamentos, seguradoras e telecomunicações. Me corrija se eu estiver errado. E esses setores são ótimos. Aqui no Brasil, em alguns desses setores, você tem verdadeiros monopólios ou oligopólios, e aí fica muito difícil de você romper essa competição. Pensa até em um cenário de crise como a gente está vivendo agora, tem um monte de fintech que estava competindo com os grandes bancos, que agora vai enfrentar sérios problemas para ter acesso a recursos, enquanto os grandes bancos estão tranquilos, até se dão bem nessa subida de juros, e devem sair da crise maiores do que eram antes. Exato. As suas ações hoje estão todas dentro dessa classe do BEST? Banco, elétrica, seguradora? Tem alguma que foge disso? E por que fugiria? Tem algumas que fogem disso, né? O BEST ele é um acrônimo mais que a gente criou para o investidor iniciante que se depara com a bolsa, são mais de 400 empresas listadas e fala, por onde eu começo? Geralmente essas pessoas filtram do maior para o menor quem está pagando o maior dividend yield e aí acabam se dando mal, e aí a culpa é da estratégia de dividendos, porque geralmente essas empresas que estão pagando disparadamente maiores dividendos são as que teoricamente os investidores vão atrás e o preço não necessariamente vai ser aquele mais interessante no momento. Então a gente criou esse acrônimo, outras empresas se encaixam nos critérios de perenidade, pagam bons dividendos, né? Mas são um pouco mais difíceis de você analisar. É muito mais fácil, por exemplo, você entender o que um banco faz, faz parte do seu dia a dia, do que uma Klabin, por exemplo, né? Apesar de fazer coisas do seu cotidiano, é um processo complexo, verticalizado, passa por muitas fases, terminologias específicas do mercado, né? Então, o BEST ele nasceu com esse intuito de simplificar. Então, olha, você que está começando, cara, começa por empresas desse setor. Você está no seu dia a dia, são aqueles boletos que você não pode deixar de pagar. Então, você está ferrado se você deixar de pagar o seu cartão de crédito no final do mês, você entra no rotativo, enfim. A mesma coisa com a sua conta de telefone, né, de celular, enfim, de dados e todos os outros setores que você comentou do BEST. Então, nasceu com esse propósito. E esse tipo de empresa geralmente guarda uma característica de gerarem grandes margens. O que é isso, né? Você consegue gerar fluxo de caixa suficiente para você tanto reinvestir, tanto para você remunerar o seu acionista a longo prazo, né? Então, basicamente isso. Aí outro dia me perguntaram, mas por que o agro não entra nisso? Eu falei, porque o acrônimo ia virar besta, né? Aí não ia ser mais tão legal quanto o BEST, né? Mas aí eu falei, puxa, aí Perini me influenciou, besta, pensando, ia ficar um acrônimo muito legal. Entendi. E é até engraçado você comentar sobre a questão da conta de telefone, porque eu dou um exemplo, eu sou acionista de Vivo já há bastante tempo. E uma vez a minha conta aumentou, como sempre aumenta de tempos em tempos, e eu tava com um saco de ligar e ver o que ia acontecer se eu tentasse renegociar a conta. Aí foi apertando as opções, disca 1 para não sei o quê, 2, 3. Daqui a pouco eu caí numa gravação que falava assim, sim senhora, sua conta de fato aumentou, foi tanto e é isso.
até logo. E não falaram mais nada. Aí eu pensei, caramba, eu não tenho nem como negociar com uma pessoa, a não ser que eu ligue pra ficar mais uns 20 minutos pra ver se eu caio em alguém pra tentar fazer alguma coisa. Ou tento cancelar o meu plano, por exemplo, talvez eles me deem algum desconto. Isso falei, porque melhorou, hein? Melhorou alguma coisa, mas ainda a barreira de saída é muito grande, realmente. Pois é, então você tem poucas empresas já muito grandes que têm um poder de remarcação de preços também que garante para elas uma baita de uma vantagem competitiva. Exatamente, são essas empresas que estão bem posicionadas para passarem um efeito inflacionário. Isso se reflete automaticamente no lucro. Bolsa a longo prazo é resultado. Consequentemente, dividendo é uma métrica real, que ao longo do tempo foi corrigida por inflação. E faz parte de uma das partes do seu retorno nas ações. Então, ações por serem ativos reais, e no caso boa parte dessas empresas conseguem passar o custo inflacionário, costumam ser bons ativos para períodos como esses que a gente está vivendo, né? E paradoxalmente, é justamente quando as pessoas fogem da bolsa. Exato. Se a gente for observar agora, a gente tem mais gente saindo da bolsa do que entrando. Exatamente. E correm para falsa sensação de segurança que a renda fixa traz, né? Mas é difícil você comparar o dividend yield com a taxa Selic, né? Porque, de novo, uma é real, a outra é nominal, você precisa descontar a inflação. E, claro, também considerar que em ações você tem, a depender da empresa, do preço que você paga, você tem o potencial de também multiplicar o seu capital, que aí sim é o retorno total acionista, né? Que é a soma da valorização do papel mais o reinvestimento dos dividendos. Bom, entrando na parte de algumas empresas específicas, você citou Klabin. Tá na sua carteira hoje? Ainda não. Não, porque o que acontece? Eu acabei vendendo a empresa em 2021, ia continuar fazendo parte do Conselho Fiscal, enfim, eu falei, putz, vai dar muito conflito de interesse aqui, fiquei muito tempo em período de silêncio, eu acabei vendendo essa ação. Eu entrei nela durante a pandemia, eu paguei acho que R$14, Klabin 11. Acabei vendendo por 29, 30 no ano passado. Acabei não voltando ainda, mas assim que possível, voltarei. Excelente papel. Eu ia te perguntar sobre ela porque você faz parte do conselho dela e de várias outras empresas. E aí você falou que até vendeu o Klabin porque entrou no conselho. Não seria mais interessante ter comprado porque você tem mais acesso ao que o pessoal vai fazer com o dinheiro dentro da empresa, como vai ser reinvestido aquilo? Cara, sabe o que é engraçado? Muita gente me pergunta, vocês têm informação privilegiada. O fato de estar lá dentro te dá uma visão tão privilegiada que algumas coisas que o mercado talvez nunca saiba e nunca vão precificar. Então, às vezes você tem uma visão extremamente pessimista por alguma informação que você tem lá dentro, você vende o papel e o negócio explode. Você fala, cara, como é possível? Eu conheço as pessoas de lá, como que esse negócio está subindo? Às vezes por outras influências. E o contrário também é verdadeiro, é que nesse caso específico eu tive que vender porque passei muito tempo em período de silêncio e falei, é melhor para evitar esse conflito de interesse eu vender o papel. Mas nas outras empresas que eu sou conselheira... Quais são, até falando nisso? Eternit, no Conselho de Administração, AS Brasil, estou no Conselho Fiscal, Santander também no Conselho Fiscal e agora o Comitê de Auditoria do IRB. Em todas essas eu sou acionista. Mas Klabin também, obviamente, extremamente exposta, porque boa parte do patrimônio do meu pai, da minha família, estão em Klabin, né? Então não tenho o meu, mas nas demais tenho na carteira, sim. Pensando até agora nessas empresas específicas, vocês compraram o IRB, que foi uma posição que apanhou pra caramba no final das contas. E aí o fato de ter entrado no conselho mudou sua visão sobre a empresa? Quando saiu, por exemplo, aquele escândalo, os caras falavam que o Warren Buffett estava querendo investir na empresa, depois saiu que não era nada disso. O Buffett praticamente falou que nem sabia o que era a empresa. Como é que foi essa história? Quando que vocês entraram? A gente sempre acompanhou IRB, mas um pouquinho de longe, porque o valuation nos parecia assim, um tanto quanto ufanista. A gente sempre observou tal, mas nunca nos aprofundamos a ponto de dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui. Não, simplesmente o valuation não nos atraía, né? E aí foi só no ano passado, né, um ano e meio depois de todo o escândalo posto a público, que a gente começou a analisar um pouquinho mais profundamente. É um setor que muito nos interessa, porque você imagina, se existe perenidade na seguradora, imagine nas empresas que fazem seguro das seguradoras. Então, assim, é uma empresa que basicamente vende fidúcia, vende confiança. Então, você não pode ter ali um descrédito da companhia, você não pode faltar com governança, você precisa ter ali regras muito restritas para que a confiança no seu business não falhe, né? E, infelizmente, foi tudo ao contrário do que a gente viu acontecer lá, né? Eu acho que é uma empresa que tem um certo legado de cultura estatal, né? Deixou de ser estatal há muito pouco tempo, 2009, se não me engano, e fez esse movimento de abertura de capital. E o que acabou acontecendo foi o seguinte, claro, além das fraudes, o que foi feito, né? O seguro você precisa ter muito cuidado, não existe seguro ruim, existe seguro mal precificado. Então, basicamente, você lê um contrato, você aceita ou não subscrevê-lo, né? Aceita ou não ressegurar esse risco. Então, o que se fazia é o seguinte, aceitou-se riscos
assim, que eminentemente iriam acontecer, o risco de sinistro era muito alto, mas os prêmios eram muito altos também. Então, eles embolsavam, mostravam um bottom line maravilhoso, receita crescendo, piriri pororó, e no momento que os sinistros foram acontecendo, quer dizer, isso pode não acontecer, pode demorar ou pode ser logo. No caso do IRB, os acionistas deram sorte que alguém descobriu antes, mas essas coisas começaram a estourar e a administração da época começou a vender ativos bons a preço de banana, começou, enfim, a mostrar ali resultados não recorrentes para mascarar o quão negativo estavam na parte operacional, né? E claro, aí todas as outras coisas absurdas, hediondas que aconteceram, mentindo que Warren Buffett era acionista da companhia, e milhões de lives, enfim, muitas mentiras foram contadas, né? E a gente se deparou com tudo aquilo, ficamos incrédulos, claro, mas sempre acompanhando de perto. E aí no ano passado a gente se aprofundou no case e falou, bom, não sei se está descontado o suficiente, mas me parece que daqui em diante a companhia está com as pessoas muito bem intencionadas lá dentro, são pessoas éticas, são pessoas técnicas também, mas acho que índole acaba sendo muito mais importante nesse momento, esforço, né, dedicação à empresa acaba sendo muito mais importante do que a técnica nesse caso. A gente começou a se aprofundar e começamos a montar a posição. Quando isso acontece, não é tudo de uma vez, isso demora meses, inclusive anos. Né? É normal meu pai ficar passando meses ou anos comprando a mesma ação todos os meses. Isso aconteceu com o IRB, a gente começou a comprar lá finalzinho de maio, junho e acabou caindo na mídia em julho, né? Acho que lá a gente já tinha umas 10 milhões. Isso em 2021? 2021, isso. De lá pra cá, hoje, se não me engano, já estamos com 30 milhões de ações. Então, quer dizer, fomos aumentando gradativamente, mas já é uma posição bem mais robusta do que tinha quando a gente começou, né? Sobre visão da empresa, eu acho que, inclusive, recentemente saiu os resultados, eu acho que ainda tem um trabalho muito forte de cleaning a ser feito de contratos anteriores. São contratos esses, né, para quem não conhece o setor, que tem caudas longas. Então, o ressegurador, no momento que é avisado, ele tem que ter lá provisões suficientes para cobrir esse prejuízo, vamos dizer assim. A depender do prejuízo, como as reservas foram prejudicadas, quer dizer, foi distribuído pagamento de dividendos de um dinheiro que não era para ser distribuído, ele era de reserva, era para ter ficado guardado como garantia. Então, hoje a empresa precisa de um novo aporte de capital para ter garantia suficiente para garantir, obviamente, tudo aquilo que ela ressegurou, né? Isso aconteceu no ano passado e muito provavelmente já é público que vai precisar nesse ano de novo. Então, é um processo que ainda vai demorar. Ele não é do dia para a noite. Então, essa é uma empresa em turnaround que hoje não pode pagar dividendos, mas saneada tende a pagar excelentes dividendos, porque ela é uma geradora de caixa nata. O seguro ou resseguro, você primeiro paga e reza para você não usar. Então, é exatamente isso. É uma empresa que primeiro gera a receita, depois, talvez ela gere as despesas, né? Então, é um case interessante. Mas ele é um turnaround no momento. Né? Então, ele não está enquadrado naquilo que vocês mais gostam, porque, como você disse, não paga dividendos nesse momento. Exatamente. O Howard Marks, e a gente tem até na Finclass uma aula muito boa dele lá, ele tem uma frase muito famosa que, durante uma reportagem, estava uma repórter falando com ele, né, e disse, olha, como é que você tem coragem de comprar essas empresas tão ruins? Porque ele é um cara que ele compra empresas muito estressadas ou até dívida de empresas que estão para quebrar. E ele falou, bom, seguradoras são alguns dos negócios mais conservadores da América. E, no entanto, como é que eles têm coragem de vender seguros para pessoas, né, seguros de vida, para pessoas que vão morrer um dia? É porque eles cobram um prêmio, sabe que aquilo vai acontecer, mas esse prêmio investido com uma sinistralidade controlada vai gerar lucro. Exatamente. Então são quase como cassinos. Eu faço seguro para um monte de gente, sei que alguns vão usar, outros não. E quanto maior a base, maior a certeza estatística disso, e eu tendo a ganhar dinheiro. Então, seguradora, aqui no Brasil a gente não tem cassino legalizado, mas seguradora é quase isso. Porque ela faz as contas para ganhar dinheiro. Isso, e agora, IRB está valendo menos do que o seu patrimônio. Então vocês enxergam como uma boa posição, embora tenha esse risco, tem um turnaround, vai ter que pegar mais capital. Exatamente. Quando você olha as métricas normais de contabilidade, é uma empresa extremamente solvente. O IRB tem muito mais em caixa do que vale em mercado. Só que essa análise ela acaba sendo superficial, porque existem algumas garantias que a SUSEP exige, né, que não permite que a gente tenha essa visão extremamente gerencial, contábil, natural que a gente está acostumado. Então, são outros tipos de indicadores de solvência, né?
Tem lá os seus indicadores especiais do setor. Então, justamente por esses motivos, é uma empresa que vai precisar se capitalizar nesse momento. Nem tudo que a empresa tem de ativos serve como garantia, nem tudo a SUSEP aceita, né? Então, tem que ali haver o respeito ao enquadramento desses recursos. Por isso que a gente acredita que a empresa vai buscar no mercado, né? E outras alternativas, pode ser venda de ativos que não servem para garantir, né? Enfim, tem que esperar a empresa se manifestar a respeito de qual será esse plano para a recuperação, né? Mas eu não acho que é algo rápido, não vai acontecer da noite para o dia, né? Até porque confiança você não recupera da noite para o dia. Com certeza. Então, para o investidor, vai ter que ter uma paciência de monge nesse negócio e muitos não têm, né? A gente sabe que... E é compreensível, né? Muitas pessoas entraram realmente pensando que era uma ação, poxa, que ia se multiplicar muito mais vezes pelo que era dito, né? Ela estava subindo muito logo depois do IPO, né? Muito. Teve uma performance muito boa. Direto, né? Foi e ainda veio essas notícias de Warren Buffett vai comprar parte da empresa, não sei o quê. Eu lembro que todo mundo me perguntava, por exemplo, no Instagram, quando saía esse tipo de coisa, se eu tinha posição, se eu não tinha. Mas aí até saindo um pouco dos ativos específicos, indo para uma questão de alocação. O seu patrimônio hoje, ele fica todo em ações? Não tem uma parte em renda fixa, alguma coisinha em fundo imobiliário? Como é que funciona? Tem sim. Tem a parte de reserva de emergência e reserva de oportunidade, né? Eu não considero, claro, tá na carteira de investimentos, mas eu não considero um investimento para multiplicação de patrimônio. É a conservação ali dos recursos que eu vou precisar, né? Então eu divido sempre em 3 caixinhas. Primeira caixinha que é a do curto prazo, os boletos que eu vou ter que pagar e tal. A do médio prazo, que é, uma viagem, eu sei que eu vou viajar no final do ano. Eu vou guardar um dinheiro ali no LC e LCA, que tá valendo a pena, vou sacar no final do ano, sei qual o destino desse dinheiro, médio prazo. Tudo isso renda fixa. Daqui em diante... Isso é quase nada, porque é só para o seu custo de vida comparado ao restante. Nada, eu diria que é 15% no máximo. 15%. No máximo. Depende, por exemplo, na pandemia foi quase certo. 5% eu deixei para reserva de emergência e o resto realmente eu... Você pegou o caixa para comprar empresas descontadas. Exatamente, mas eu tento manter sempre essa equalização, né? É importante você não contar com dinheiro de bolsa para os seus compromissos que você sabe que vão acontecer ou aqueles que todo mundo está sujeito a acontecer. O seu carro quebrou, você teve um problema de saúde, né? Isso é reserva de emergência. Eu falo sempre que no meu caso, por exemplo, todo novo negócio que eu e minha esposa criamos, o dinheiro veio da renda fixa. Eu não vou pegar e vender criptomoedas ou vender as ações que eu tenho na bolsa, até porque dependendo do período vai estar horrível para vender, o preço vai estar muito baixo para iniciar um novo negócio. E aí dentro desses, digamos, 85% de bolsa, tudo são ações? Tudo ações. Não tem nada de fundo imobiliário? Nada de fundo imobiliário e nada fora do Brasil. E isso é curioso. Primeiro, pegando o ponto dos fundos imobiliários, porque vocês têm uma estratégia lá na AGF de focar em empresas que pagam dividendos. E os fundos imobiliários, eles distribuem semestralmente 95% do que tem de resultado. Então, eles estão pagando, né? Até dividem mensalmente dividendos. E alguns fundos pagam muito bem. Tem aqueles contratos ajustados por IPCA ou IGPM. Tem fundos de papel também que estão com belo desempenho agora. Por que nada em fundos? O que você acha que deixa eles para trás em comparação com a estratégia de comprar ações boas pagadoras de dividendos? Alguns motivos, tá? Primeiro, a gente foge ao máximo investir tudo que é relacionado à construção civil e, enfim, imobiliários, né? Inclusive, empresas desse setor, a gente só tem uma na carteira que é a Eternit, que é legado de muitos anos atrás, mas a gente não fez nenhum novo investimento nesse setor desde então. É um setor que realmente a gente foge. Por conta da parte cíclica dele? Exatamente, por conta da parte cíclica e nesses momentos cíclicos, dificilmente essa empresa consegue manter, como toda empresa cíclica, um bom pagamento de dividendos, né? E vem a faltar, obviamente, se você é uma pessoa aposentada, você não vai poder esperar 10 anos para receber esse dividendo. Outra parte dessa explicação, a gente não gosta de delegar a nossa decisão de investimento para um gestor. Então a gente não investe em nenhum tipo de fundo, e aí fundo imobiliário entra também aqui. E terceiro, é aquilo que eu te contei do retorno total ao acionista. Na minha opinião, na minha experiência do que eu conheço do setor, é um tipo de ativo que te dá uma rentabilidade total de renda fixa, comparável, você consegue coisas parecidas na renda fixa, com risco de renda variável. Então, eu prefiro tomar risco de renda variável e ter o potencial de retorno de renda variável. Por mais que realmente a gente possa comparar e tem excelentes fundos pagando excelentes dividendos, nas empresas, esse potencial de valorização, ele acaba sendo muito maior por conta da capacidade de alavancagem, enfim, entre outros motivos. Então, a gente prefere empresas, mas não é que não gosta, enfim. Meu pai tem uma posição um pouquinho mais
mais dura? É porque eu não gosto de perder muito tempo. Então, eu sei o que eu quero, eu sei quais são os meus objetivos e o que atende bem o meu perfil são empresas. Então, é basicamente por isso. Mas um investidor, por exemplo, já está numa idade mais avançada ou que, de repente, não quer ver o seu capital oscilar tanto, não tem estômago para isso, talvez seja uma boa ideia, assim, você ter um pouquinho de fundos imobiliários e ver ali pingando todo mês, né? Mais por segurança. Mas se você me disser, poxa, o que você investiria, estou 100% em ações. Entendi. E eu também não tenho muito fundo imobiliário, porque dentro da parte da minha carteira que eu dedico a imóveis, a minha irmã é advogada, ela trabalha com leilão. Ótimo. E ela vai comprar imóveis pela metade do preço. E você tem até agora alguns fundos imobiliários sendo negociados a metade do valor patrimonial. Até por isso eu comprei alguns, mas se eu for olhar dentro da minha parcela de renda variável, eu tenho muito mais ações do que fundos, pelo que você falou. Uma empresa pode captar dívida em momentos de juros baixos, aquilo para crescer e tende a crescer mais do que um fundo imobiliário, que, como a gente sabe, é obrigado a distribuir quase tudo que ele gera de resultado. Então não tem caixa para reinvestir em crescimento. Para fazer isso tem que fazer subscrição, pegar mais dinheiro no mercado. Só que é um ponto interessante também que eu queria ver contigo. Os 85% em ações, você citou que não tem no exterior, vou te perguntar depois disso, mas você foca muito em pagadoras de dividendos. Sim. Você não pega nenhuma parte disso para focar em empresas que não vão pagar dividendos porque estão mais interessadas em crescer nesse curto prazo, curto e médio prazo? O que você acha? Sim. Ou empresas em recuperação. Existem duas empresas que não pagam dividendos. As que não querem e as que não podem de jeito nenhum. IRB, por exemplo, é um caso que não pode hoje. Exato. Hoje não pode de jeito nenhum, mas recuperada, ela vai pagar, ela deve pagar, porque ela gera tanto caixa que ela nem tem o que fazer com isso ali, entende? Então é meio que uma questão de tesouraria, retorno do capital, enfim, ela tem que distribuir bons dividendos, né? Então, a gente geralmente foge das empresas que a gente tem a leitura que não podem pagar dividendos porque os seus negócios não permitem, em condições normais de temperatura e pressão, né? Então, por exemplo, uma empresa de varejo, poxa, no momento de boom, ela vai preterir pagar o acionista o quê? Investir no seu, né, comprar produtos, enfim, investir na digitalização, o que quer que seja nos seus próprios investimentos para crescer. Então são empresas que, via de regra, não se encaixam nessa filosofia, né? Como a filosofia é de estratégia previdenciária, eu pretendo receber renda passiva disso, então empresas que geram fluxo de caixa suficiente para pagar dividendos é as que mais me interessam. Geralmente, empresas que estão de crescimento, né, boa parte do valor delas está no valor futuro, eles ainda não aconteceram, né? Então você precisa trazer a valor presente para ter uma estimativa. Então, geralmente, você acaba pagando ali, de repente, um preço um pouquinho maior por algo que vai acontecer no futuro ou muitas vezes pode ser que não aconteça, existe esse risco, né? Então, você precisa estar preparado também para esse tipo de investimento. Eu, particularmente, sou um pouco mais conservadora. Apesar de estar 100% em bolsa, Perini, eu sou muito conservadora. Mas eu te entendo também. Porque eu me considero um cara conservador, aí o pessoal fala, mas você tem cripto, mas é uma parcela menor da minha carteira. Eu tenho posições mais conservadoras. E aí, por exemplo, quando você gosta de banco, você vê um Banco do Brasil descontado, um Itaú negociando muito próximo do valor patrimonial e tem um Nubank que está negociando a 4 vezes aquilo, porque vai crescer muito, embora já seja muito grande, realmente eu acho uma aposta mais ousada. Mas então você não tem empresa de crescimento hoje? Empresas de crescimento que não pagarão dividendos, muito provavelmente não. Entendi. Agora, por exemplo, a gente investe numa empresa que chama Taurus Armas. É uma empresa que passou por uma fase de turnaround, agora está entrando numa fase de crescimento. Só que a margem dela é tão boa que ela consegue crescer e, ao mesmo tempo, pagar dividendos. São pouquíssimas empresas que reúnem essas qualidades ao mesmo tempo. A gente chama de crescidendos. Então, existem alguns exemplos. Uma Taurus é que eu vou conseguir me lembrar agora que está na minha carteira. Então, considero uma empresa de crescidendos. Ela consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Não necessariamente você vai precisar deixar de atender a um tipo de investidor para atender ao outro. Bom, e sobre o fato de você ser analista, vários analistas, a gente tem alguns aqui na casa, devido a questões de regulação, eles até evitam comprar diretamente as ações e investem via fundos. Como é que você faz para lidar com isso? Ou o fato de estar comprada para longo prazo facilita? Na verdade é o seguinte, como eu não estou em nenhuma instituição, eu sou analista, mas eu não atuo como analista, né? Então hoje eu mantenho mais como uma salvaguarda mesmo para a regulação, né? Mas como eu não respondo a nenhuma instituição financeira, banco, corretoras ou afins, eu me considero uma investidora profissional, né? Que tem ali, por acaso, tem um CNPI.
tive que tirar o CNPI porque eu trabalhei com isso, eu não tirei, não foi ao contrário, entende? Então, eu mantenho o CNPI. Você tirou o CNPI antes de virar uma investidora. Exatamente. Então, hoje eu atuo como investidora profissional e, por acaso, tenho um CNPI. Então, aí não precisa atender a regulação. Bom, e entrando agora numa situação mais macro. A gente até comentou, por exemplo, você disse, o fundo imobiliário, ele vai pagar uma taxa lá de dividendos, né, os aluguéis, e dá para você encontrar coisa parecida na renda fixa. E o que a gente viu a partir do começo de 2021 foi uma Selic que estava em 2 e agora está em 13. Com tendência a subir mais. E aí você tem indexados à inflação que estavam pagando IPCA mais 3 e alguma coisa e agora está IPCA mais 6. E se você pega lá fora também, juros americanos aumentando. Ontem, né, o Banco Central Europeu aumentou em 0,5 ponto percentual a taxa de juros, movimento que não acontecia há 11 anos. Isso influencia suas decisões de investimento ou você segue procurando aquilo que você gosta dentro do método Barsi e essa condição macroeconômica não importa tanto? Não tem como não importar, porque tudo hoje está muito integrado, né? Então, o que acontece na Ucrânia vai impactar no resto do mundo, vai acabar impactando algumas das empresas que a gente tem em carteira, isso inevitavelmente. Por isso que é importante você entender o que a empresa faz. Então, se você não consegue descrever em uma frase simples ou em um parágrafo o que as empresas da sua carteira fazem, você está errando, porque você provavelmente não vai entender qual que é o efeito do dólar ali naquele insumo que ela usa, ou qual que é o possível efeito do dólar, do câmbio, da taxa de juros no cliente, no fornecedor. Então, é assim que a gente enxerga a macroeconomia influenciando no investimento. A macro, ela também vai influenciar, obviamente, na taxa de retorno. Então, hoje, com uma taxa de juros a 13 e pouco, querendo ou não, os investidores correm para a segurança da renda fixa e abrem uma grande oportunidade nas ações, inclusive em empresas que crescem, que se beneficiam em períodos como esse. Seguradoras, por exemplo. Exatamente, seguradoras e bancos principalmente. Então, é nesses momentos de macro complicada que geralmente se criam as grandes assimetrias, as grandes distorções. Outra influência da macro também muito importante é, por exemplo, eu quero ter alguma exposição à inflação. Poxa, para isso eu tenho Taesa na minha carteira, né? Mais de 60% das receitas da RAP é corrigida por IGPM. Então, tem ali também uma parcela que indiretamente está corrigida também por dólar. Enfim, então você consegue agregar na sua carteira variáveis macroeconômicas para você fazer um portfólio ali que seja um tanto quanto descorrelacionado, vamos dizer assim, né? Enfim, que você consiga ter ali um mix interessante de exposição a variáveis macroeconômicas sem necessariamente ter ouro, ter dólar diretamente, né? Então isso é possível via ações também, sabendo o que as empresas fazem. Né? Aproveitando até que você citou a questão do dólar, por que essa decisão de não investir fora? Porque, por exemplo, se a gente pensa no mundo e do tamanho do mercado financeiro global, o Brasil é minúsculo em comparação com a soma dos mercados totais. Os Estados Unidos têm um ótimo mercado e só investindo lá você já consegue acessar opções do mundo inteiro, investir em ETF para se expor à China, à Índia, Coreia do Sul. Empresas brasileiras preferiram, inclusive, ser listadas lá fora, por causa da XP, do Nubank, o Banco Inter agora fez a migração de ações. Então, por que ficar só aqui? Vamos lá, é uma decisão, não que eu ache investir fora ruim, né? Você tem diversas vantagens de você diversificar geograficamente, mas pro que a gente faz é que a gente se considera empreendedores de bolsa. Querendo ou não, assim, o nível de escrutínio, de análise que a gente faz aqui, cara, ela ficaria muito, muito difícil de fazer num ativo no exterior. Muito dificilmente meu pai, por exemplo, não fala inglês direito, sabe? Ele até fala, mas o nível de informação que ele precisa, ele não ia conseguir obter em inglês de repente. Então as pessoas Vocês geralmente... vão até a fábrica muitas vezes. A gente vai até a fábrica, conversa tete a tete com o gestor. Você, querendo ou não, você tem um viés de que você tem que estar aqui para entender a fundo o que está acontecendo. Para essa estratégia, entende? Que você pretende ficar ali por 20, 30, 40 anos. Agora, por exemplo, um investidor que quer ter uma renda lá fora, quer ter uma renda em dólar, você tem opções em ETF, por exemplo, que você pode fazer isso de uma maneira passiva e não ter que se preocupar. Claro, os gestores do ETF é que vão ter que se preocupar em seguir o S&P, enfim, e inclusive que pagam dividendos lá fora. No Brasil, isso ainda não é possível. No Brasil, o stock picking, ele acaba sendo muito interessante, né? Justamente porque ainda é um mercado incipiente, é um mercado pequeno, é um mercado que sofre muito das influências internacionais e, de novo, essas assimetrias aparecem com muita frequência. É só um dos nossos políticos abrir a boca e falar uma besteira. Que acontece com certa frequência. Cara, exatamente. Tem uma oportunidade por dia nesse país. É tudo mato ainda. Então, nesses setores que a gente gosta, poxa, tem muito crescimento ainda que não está precificado.
Claro que a gente tem que sempre considerar, não acho que o Brasil vai ser uma Suíça um dia, mas eu não acredito que vai ser uma Venezuela. Quem acredita que vai ser uma Venezuela, acho que não tem que nem morar aqui, tem que ir para fora mesmo, né? Não só deixar os seus investimentos lá fora. Então, cara, a gente gosta de investir em empresas aqui porque o desconto aqui, o preço é muito atrativo ainda. Você tem excelentes empresas cotadas abaixo de valor patrimonial, assim, gigantes, sabe? Que são referências no mundo do que fazem. Banco, por exemplo, o Banco do Brasil está entre os top 10 melhores bancos do mundo, não é do Brasil, do mundo. Com o ROI que está melhorando. Saiu de 13, 12 para 16, 17 agora. É um banco que está melhorando em eficiência, está melhorando em rentabilidade. Então, é um dos exemplos de boas empresas que pagam um monte de vendas a preço de banana. Até pensando na metodologia de vocês, por exemplo, eu gosto de banco. E eu invisto lá fora, diretamente. Mas eu não tenho nenhum banco lá fora, porque eu vou comparar o banco brasileiro com o banco americano, as margens aqui são maiores, o ROI é maior, as barreiras competitivas, mesmo com essa agenda que o Banco Central adotou nos últimos anos de estimular a competição, ainda são maiores. E uma coisa é ter competição com juros baixos, agora com o Selic em 13, muita fintech vai ficar pelo caminho. É verdade. E lá fora tem acesso a muita tecnologia, mas tecnologia você tem muito do retorno no futuro. E não é o que vocês gostam de empresas que pagam dividendos. Exato. Então consigo entender o racional por trás da decisão. Mas aí fazendo uma pergunta e aproveitando que você teve uma experiência em casa que eu não tive. Eu comecei a investir praticamente junto com meu pai. Meu pai entrou na bolsa um ano antes, era 2005, uma época que tudo estava dobrando de preço, eu entrei um ano depois. Então ele não tinha muito de história de investidor para me contar. E o seu pai investe há 50 anos, que você disse? 50 anos. Então ele pegou nos últimos 50 anos várias trocas de moeda aqui no Brasil, ele pegou um plano Collor, ele pegou disrupções políticas que aconteceram. 50 anos você volta no tempo, em 1970, a gente estava no governo militar. Ainda teve 15 anos de governo militar, depois veio uma eleição indireta, redemocratização, períodos diferentes, e quando ele entrou, se não me engano, era o Cruzeiro, mudou para Cruzeiro Novo, voltou Cruzeiro, Cruzado, trocou de moeda um montão de vezes. Mesmo assistindo tudo isso, teu pai nunca falou, nossa, eu acho que é melhor ter um pezinho fora do Brasil, porque pode ser que isso aqui dê errado? Nunca, cara. Impressionante. Porque assim, toda crise, a gente sempre acha que vai voltar pra era medieval, né? Puta, vai tudo acabar, é isso, tudo que a gente conhecia vai morrer. Quando, na verdade, os agentes econômicos olham aquilo e se desenvolvem, arrumam soluções para os seus problemas. Tem sido assim que a humanidade é a humanidade. Então, eu acho que ele teve essa visão. Na época que ele começou, não era tão simples assim você investir fora, né? Isso, na verdade, tem melhorado nos últimos 10 anos. É muito recente. 5 anos, vamos dizer assim. A tecnologia permitiu isso, né? Os custos hoje permitem que as pessoas diversifiquem geograficamente, né? Então, a tecnologia, o acesso à informação facilitou muito isso. E na época, as informações eram muito restritas. Então, imagina, você tinha que picotar o seu dividendo e ir na empresa receber, senão você não recebia o dividendo. Não tinha essa mamata de cair na sua conta corrente, da B3 ser a contraparte central. A tecnologia, ela ajudou de uma maneira extraordinária aos mercados se desenvolverem também. Então, na época, era algo muito difícil de você diversificar geograficamente, né? Então, por isso que provavelmente ele acabou encontrando uma maneira de se desenvolver aqui. E claro que no início, quando você chega cedo, você bebe água limpa. Pouquíssimas pessoas faziam o que ele fazia, muitas pararam no meio do caminho por motivos diversos e pouquíssimos continuaram e foram bem-sucedidos, né? A estratégia em si é muito fácil, mas ela é difícil de ser aplicada, muito difícil de ser aplicada. Exige assim um nível de disciplina, de foco realmente, de não se importar com os ruídos que estão aqui do seu lado e ao mesmo tempo escutar, porque pode ter alguma coisa interessante aqui rolando, mas o nível de concentração, de disciplina, ele é fundamental para você ser bem-sucedido. E nem todo mundo tem essa característica, que é treinável, né? Eu não nasci disciplinada, mas eu me tornei disciplinada por necessidade. Nem todo mundo tem essa aptidão. Não, é dificílimo, sobretudo em períodos de baixa, que é muito fácil ser investidor de longo prazo quando tá tudo subindo. De 2016 a 2020 foi bem tranquilo, mas pegando anos anteriores, principalmente de 2009 até 2016, a bolsa foi um moedor de carne. E eu lembro que eu estava investindo desde essa época, mas eu sempre tive um percentual menor da carteira assim, em bolsa, entre 30% e 40%, e nessa época tava 30%, o tempo todo bolsa caía, então o tempo todo tava caindo o percentual. E os meus amigos do quartel falando, você tá doido em investir em bolsa? Eu tinha 30% no máximo em bolsa, né? Aí depois, quando virou pro ciclo positivo, todo mundo virou 100% em bolsa, aí eu virei o cara conservador, como eu te disse. Exatamente. Mas durante esse período, muitas das, vamos dizer assim, glórias da carteira vieram de renda fixa, que você tinha uma taxa de juros muito alta, e o teu pai, mesmo sem ter renda fixa, e você também já investiu nessa época, permaneceram comprados em bolsa durante esses anos. Exatamente. Como é que foi? Meu pai sempre trabalhou, ele nunca parou de trabalhar. O trabalho, isso tudo sempre foi a base de tudo que ele fez. Então, ao mesmo tempo em que ele investia,
ele também, obviamente, estudou e se qualificou. Imagina, na época que ele começou, pouquíssimas pessoas eram graduadas. Imagina, ele tinha 2 graduações. Então, assim, era uma pessoa que tinha uma grande capacidade de analisar balanços. Ele trabalhou com auditoria na CESP, trabalhou com auditoria na antiga Sabesp, não vou lembrar o nome agora, mas enfim. Ele prestou alguns serviços para essas empresas e foi lá que ele falou, por que eu tô aqui me descabelando pra descobrir o que vai cair, o que vai subir? Eu não tenho a menor noção do que vai acontecer. Cada dia uma notícia nova. Eu não tenho condições, eu assim, realmente admito, não tenho competência pra prever o futuro. Eu preciso descobrir um jeito de não amanhecer rico, no final da noite, no final da tarde, tá pobre de novo. Me recuso a voltar à pobreza, é o que ele sempre diz, né? Que ele começou na bolsa pra nunca mais voltar a ser pobre. Então ele começou a olhar ao redor nas empresas que ele auditava, o que acontecia? Bom, o governo delegava uma concessão às empresas, enfim, essas empresas tinham gestores competentes que eram pagos para pensar no bem-estar da empresa e o governo dividendos, sem trabalho nenhum. Então ele falou, por que eu, como um pequeno dono, não tento fazer a mesma coisa? E aí ele fez um estudo que se chama Ações Garantem o Futuro, e ele fez esse estudo, uma outra empresa, acabou não dando certo, e chegou na CESP, que era uma empresa que pagava excelentes dividendos e estava extremamente descontada. O combo dividendo e preço, ele é fundamental. E aí ele foi comprando, foi acumulando, em determinado momento, depois de 8 anos, ele começou a receber de dividendos o que ele recebia de salário e começou ficando cada vez mais fácil dele investir, ele continuou uma vida muito simples, com conforto, mas muito simples, então ele investia boa parte do que ele ganhava, nunca parou de trabalhar. Para você gerar a bola de neve, você precisa deixar nevar também, né? Sim. As pessoas querem gerar a bola de neve, mas não tem nada ali investido, então isso exige tempo. A única variável na equação de valor futuro, que é exponencial, é o N, que é o tempo. Em 8 anos, trabalhando, estudando e seguindo a estratégia, ele já conseguia, que o pessoal chama de independência financeira. Se ele quisesse parar de trabalhar, ele poderia fazer, mas, de novo, ele faz porque ele ama, ele gosta, continuou trabalhando, e nesses momentos, nesses períodos de crise, ele também continuava trabalhando, então recebia um salário ali e a bola de neve continuava gerando, né? Outra coisa que meu pai sempre me falou, engraçado isso, hoje ele é bilionário e ele sempre fala isso, filha, você precisa ter a possibilidade de múltiplas fontes de renda, você precisa. Quando eu era pobre, eu só pensava nisso, pô, eu sou engraxate, mas eu também tô fazendo contabilidade, no futuro eu vou poder fazer várias coisas, tenho várias aptidões, eu posso ter várias profissões, eu nunca vou ficar desempregado. Então ele também sempre procurou múltiplas fontes de renda, fazia bico de auditor, ele trabalhava na época no pregão, ele começou na década de 70, trabalhar como operador, mantinha vários empregos ali, tinha que sustentar também 4 filhos, então assim, não era... São 4 filhos? 4 filhos, agora comigo 5, né? Mas na época eram 4 filhos pra sustentar. Você é a mais nova? É muita gente, sou a caçula, exatamente. E só quem foi pra essa linha de investimento, pra trabalhar de frente com isso, foi você? Sim, cada um acabou seguindo o seu caminho, né? Porque acho que de todos, eu fui a única que tive a oportunidade de crescer com ele, né? Ele se separou muito jovem da ex-mulher dele, é inevitável, né? Naquela época, o marido serve pra trabalhar e botar dinheiro na casa. Quem cria os filhos é a mulher. Isso é uma coisa do tempo. Então ele passou muito tempo separado afetivamente dos filhos, né? Não tinha aquela conexão como a mãe tinha. Isso veio até de um tempo pra cá, né? Que eles se reconectaram, enfim. Eu fui a única que tive o privilégio de ter essa educação financeira em casa, de ter esse hobby junto com ele, que investir pra gente era uma diversão. Acabei enveredando por esse caminho. Mas eles investem também, pessoal. Investe. E se não comprar o que o VAR está falando que é pra comprar. Tem como você dar, já chegando até a uma parte final, vou fazer umas perguntas mais rápidas, mas uma visão geral da sua carteira? Porque você falou, tem uns 15% em renda fixa, mas é mais focado no curto prazo, reserva de emergência, um caixa para possíveis oportunidades, que eu imagino que agora seja até baixo, tendo em vista o desconto que a gente tem em várias empresas de bolsa por conta de conjuntura macroeconômica. E dentro dos 85, como é que fica? Quantos papéis você tem? Quais são aqueles que você pode falar assim, eu tenho mais um pouco disso, um pouco menos daquilo que eu acho mais arriscado? Por conta da conjuntura, nesses últimos 2 anos, eu acabei aumentando a minha exposição em seguros e bancos. Poxa, se subir taxa de juros, muito provavelmente num fundo aqui, as empresas que acabaram ficando descontadas foram justamente bancos e seguradoras. Então, naturalmente, buscando um yield interessante e um preço interessante, me expus bastante nesses 2 setores. Eu tenho praticamente 25% em cada um deles, 25% em bancos, 25% em seguradoras. Seguradoras eu tenho basicamente BB Seguridade, praticamente esses 25%. Nos bancos está bem dividido entre Banco do Brasil e Santander. São, de longe, as 3 maiores posições. E o resto está um pouquinho mais fragmentado nos outros setores. Telecom eu não tenho hoje. É um dos únicos setores do Best que eu não tenho hoje. Mas tenho ali Sanepar em saneamento, energia tenho Taesa, tenho bastante Taesa, gosto dessa coisa interessante de corrigir inflação nas receitas. AS Brasil, TRPL, algumas naturais aí de energia também. É basicamente isso. Você teria quantas 13, ações? 14 empresas. 13, 14 empresas? Você tem um número limite de exposição a número de empresas assim? Não tenho um
um número limite. A conta que eu costumo fazer é o seguinte, eu multiplico o tempo que você tem em bolsa, em anos, no máximo 3 ativos por ano. Essa é uma conta básica que eu faço. Eu tô há 11 anos na bolsa, então teoricamente eu poderia ter até 33 empresas. Eu gosto de ter uma diligência, de fazer um trabalho de acompanhamento de boa parte dessas empresas de perto. Seria impossível, por exemplo, acompanhar mais de 20 empresas, assim. Você acaba ficando desleixado em alguma coisa. Tento sempre concentrar ali em 15 no máximo, que eu gosto de ter. Assim, sabe? Não é nenhuma regra apurada. Ela faz bastante sentido. Há pouco tempo, o Gui Cadonhoto, que é o economista-chefe da Speech, ele fez um estudo, ele me mostrou, achei bem interessante. Ele comparou a performance da melhor ação da Bolsa nos últimos 3 anos, com uma carteira montada com as 10 melhores, com uma montada com as 20, uma montada com 30. Porque a gente não quer só retorno, a gente quer mais retorno para um menor nível de risco. Menos chacoalho, digamos assim, né? Menos volatilidade. E aí, nesse período que ele olhou, a melhor ação foi SLC Agrícola, que é uma empresa de commodities, muito volátil, só que as commodities subiram muito de preço, ela se deu muito bem. Então você tinha um retorno de 220%, eu acho, e com uma volatilidade que nem foi tão alta assim para uma empresa de commodity, mas era uma volatilidade de bolsa, de uns 30%. Aí com as 10 melhores ações, não eram 10 aleatórias, eram as 10 melhores. O retorno, ele caiu um pouquinho, e a volatilidade também caiu um pouco. Com as 30, o retorno já caía bruscamente, e a volatilidade quase não caía. Então ele mostrou ali, né, que, olha, você vai ter um melhor nível de retorno ajustado ao risco se no mercado nacional você tiver mais ou menos entre 10 e 15 ações. Muito mais do que isso, você diminui o retorno, caminha para ser um ETF de bolsa, sendo que a volatilidade não cai porque é bolsa, né? É mercado. Isso de 10 a 15 ações é mais ou menos o que eu trago para mim aqui no mercado nacional também. Eu também tinha essa mesma coisa, no feeling. Botava o dedo no vento assim e falava, são 15. Ai, com muita ação. Cara, tem uma hora poder que olhar, né? Começa a ficar desesperador. Você viu o que aconteceu com a Caixa Seguridade? Pô, não vi, como assim? Eu tenho carteira, eu não vi o que tá... Aí já começa a me dar um desespero muito grande e eu acabo concentrando. Pô, mas 15 ações não é muito concentrado? Você que só tem em bolsa, né? É o caminho natural você ir pra concentração, porque quanto melhor você fica nesse negócio, melhor você fica em identificar bons e maus negócios. Existe um risco, mas esse risco ele vai ficando cada vez menor conforme o seu conhecimento cresce, né? E de novo, conforme a sua experiência evolui também. Então você começa a ficar, de repente, um pouquinho mais calejado, vamos dizer assim, né? Isso foi baseado muito no feeling mesmo e o fato de que quanto mais você concentra, quer dizer, menos empresas e mais ações dessas mesmas empresas, maior vai ser a sua bola de neve, porque o dividendo é pago em função da quantidade de ações que você tem, não do valor financeiro que você tem por ação. Quanto mais barato, mais ações, mais dividendos no futuro. Bom, e pensando em ações específicas, qual foi a maior alegria que você teve na Bolsa? Cara, foram tantas alegrias, mas vou te falar, a Taurus foi uma empresa que me deu muitas alegrias. Foi o maior retorno que você já teve? Foi com Taurus? Cara, honestamente, eu não fico fazendo conta de, essa empresa multiplicou várias vezes. BB Seguridade me deu muitas alegrias recentes. Comecei a comprar, o papel estava 27 por aí em 2020, comprei uma coisinha, depois caiu, continuei comprando. O preço médio hoje está R$21. Só alegria. E pagando bons dividendos, né? Eu não costumo olhar muito a rentabilidade. Eu gosto de... total. Eu gosto de ver o que as empresas estão me pagando de dividendo em relação ao que eu paguei. Então, Braskem, uma empresa que me deu muitas alegrias. Comprei a R$23 na pandemia. Cara, Unipar, acho que de alegria de dividendo talvez tenha sido a maior. Alguns exemplos aí. Então eu gosto de medir a minha alegria pelo montante de dividendo que eu recebo na conta, não pela valorização do papel. A gente fica até triste, né? Porque são menos ações que a gente pode comprar. Porque se sobe muito rápido também, o nível de preço talvez não fique mais compatível com a sua estratégia. E não necessariamente a gente precisa vender, né? Porque vai continuar gerando dividendos. Você usa esse fluxo de caixa para se expor a outras coisas. E o dividendo você pensa do preço que você comprou, né? Você comprou, sei lá, R$6 e ganhava 10% de dividendo, agora ela tá 12, mas continua pagando 10%, para você é 20. Exatamente, esse retorno continua aí, né? Então tem que fazer essa conta também. E tristeza na Bolsa? Várias também. Acho que já citei Natural, algumas, né? Mas, cara, BRF eu sofri demais, porque eu tinha certeza que ia subir. Sabe assim, eu falei, eu tinha certeza, isso tinha tudo pra dar certo. E veio carne fraca, veio, enfim, uma sucessão de coisas ruins que aconteceram, não só com a empresa, mas com o setor, má gestão, briga societária, geralmente com corporations, por incrível que pareça. Então hoje uma das minhas métricas também é eu gosto de empresas com controle definido, porque você tem de quem cobrar a performance. De corporation, você tem que bater lá na porta de cada um dos conselheiros.
para ver quem tem a caneta, né? Geralmente, ou você tem uma administração que caga porque o conselho fala, isso acontece, tipo, o presidente é o dono da empresa. Em outras empresas você tem ali, cara, lunáticos no conselho, que cada um acha uma coisa, a maioria vence, a empresa não tem um direcionamento estratégico. Vira democracia, quase um país, né? Exatamente, quase um Brasil, não é mesmo? Basicamente um Brasil, né? E dependendo do louco lá que tá lá presidindo o conselho, o país vai pra esquerda, pra direita, ou não anda. Então eu gosto de empresas de controle definido. E BRF foi, cara, machucou, porque comprei, aí falei, não, calma, é só um negócio passageiro, né? Aí fui lá, comprei mais um pouco, fiz o preço médio. Continuou caindo. Não, gente, vai preço subir. Médio? Médio. Aí você vai comprando. Mas você não quer ter aquilo na sua carteira, mas você coloca mais dinheiro na esperança de atingir o fundo e quando voltar, você vende e fala, sou trader, né? Então, fiz isso com o BRF, assim, 6 meses. Pô, chegou a R$16. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Aí era o fundo, né? Aí você aprende. Esse é o fundo. Quando você não aguenta mais, você não tem mais coragem de colocar dinheiro. Eu falei, cara, parei. Subiu lá para uns R$18, eu vendi. Falei, cara, errei. Não quero mais ver quanto é que tá o papel. Dane-se, vou seguir a minha estratégia. Acho que foi esse o último grande tombo, assim. Foi não grande, machucou meu ego, mas não machucou meu bolso. Isso que interessa, né? Aprendi com a lição. Melhor coisa no final das contas, coisa. então. Tem uma pergunta que a gente colocou aqui no roteiro que eu não posso deixar de fazer. Apesar de já saber a resposta, porque eu já vi sua resposta sobre isso em outros podcasts, em outros vídeos. Mas pensando em criptomoedas, teu pai tem uma opinião, ele é muito forte quanto a essa questão. Ele fala bem mal, né? Até o pessoal brincou, pô, chama o Barça pra vir pra cá. Eu falei, cara, vai me humilhar se eu perguntar pra ele sobre criptomoeda, né? Porque eu já sei a opinião dele. Mas eu queria saber a sua opinião, porque você já é uma pessoa muito mais jovem e você viu essa mudança do mundo, evolução tecnológica. Qual a sua opinião, por exemplo, sobre Bitcoin? Porque cripto existem mais de 20 mil, muitas delas sem pé nem cabeça, mas tem essa que é a mais antiga, alguns países já estão adotando como moeda oficial, já tem empresas diversificando parte do caixa em Bitcoin. Qual a sua visão sobre isso? Olha, como moeda, como tecnologia, eu acho incrível, eu acompanho, eu estudo muito. Mas como investimento, de novo, eu fujo de tudo aquilo que não tem capacidade de gerar um fluxo de caixa, que não gere lucro, portanto, que não gera dividendos, né? Por mais que hoje exista o staking, você pode emprestar, enfim, tá vendo? Estudei um pouquinho. Não é um dividendo. É uma renda passiva, mas não é como um dividendo. Uma renda fixa. É uma renda fixa, exatamente. Então, não faria sentido eu ter isso na minha carteira e, enfim, a gente gosta de concentrar no que a gente sabe fazer. É mais por definição mesmo, não é por preconceito. Agora, eu teria se as minhas empresas me pagassem os dividendos que elas distribuem em Bitcoin. Tranquilo, aí teria a moeda na minha carteira. Acho que enxergo assim. Mas eu me interessar e comprar Bitcoin ou criptomoedas como investimento, não me vejo fazendo isso hoje. Pode ser que eu mude de ideia, mas hoje não. Perfeito. E para encerrar, a gente falou bastante de diversificação aqui ao longo do nosso vídeo, mas eu mesmo, embora eu diversifique em mercado internacional, nacional, renda fixa, vários ativos, eu tenho uma boa parte do meu patrimônio hoje concentrado em uma única empresa, que é o Grupo Primo. Se eu for pensar no que eu tenho investido, no que eu tenho aqui no grupo, o grupo é a maior posição que eu tenho de longe, muito maior do que a somatória de várias, inclusive, que eu tenho em bolsa. E você tem um projeto educacional também, Sim. Que é a AGF, tem a plataforma AGF+. Fala um pouco disso pra gente. Cara, foi um projeto que, assim, a gente não tinha... E com todo o negócio, né, que começa assim de repente, a gente se reuniu e falou que a gente precisa fazer alguma coisa do Barsi. Tem muita coisa na mídia, enfim, mas não tem um lugar de confiança que as pessoas possam buscar informações, dados, querer aprender com a metodologia dele, né? Tava tudo muito jogado na internet. Então a gente sentou, a 4 mãos, a gente escreveu um roteiro, um treinamento com uma metodologia, um passo a passo, falou, cara, vamos fazer um curso disso. Sem a menor ideia, tipo, a gente pegou um iPhone, pra você ter uma noção de croma, era um lençol verde que a gente comprou no Mercado Livre, horroroso. Um amigo gravou com a gente começou no iPhone, mas ficou horrível, som péssimo. MVP total, então. Não, total, não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo. E abrimos, falamos, vamos ver. Abrimos no Instagram, falamos, pessoal, é o seguinte, o pessoal do Barsi chegou, a gente está fazendo um treinamento aqui para ensinar vocês sobre a estratégia de dividendos. Cara, e o negócio bombou de uma maneira que a gente falou, meu Deus, nasceu um negócio, não acredito. E aí, claro, a gente começou a se profissionalizar. Mas no início era meio que assim, a gente gravava, fazia as mídias, trocava o lixo e lavava a louça da pia. Tudo. Tudo ao mesmo tempo, né? E normal, noite sem dormir, enfim.
Cara, e aí o negócio foi crescendo, assim, a gente se propõe fazer tudo com muita parcimônia, do mesmo jeito que a gente investe nas empresas na bolsa, né? Sem crescimento exorbitante, né? Receita, sem gerar dividendo. Então, poxa, é uma empresa saudável que gerou bons crescimentos, mas que também paga bons dividendos pra gente, né? E hoje, poxa, a gente já tem outros sócios crescendo em outras linhas de receita, então nasceu como um educacional, a gente tem alguns treinamentos, né? O JBI, que é o Jeito Barça de Investir, é o carro-chefe desse segmento. O segundo segmento é plataforma. A gente tem o AGF+, que ele, além de ser um consolidador de carteira, um gerenciador de carteira, tem ali diversos dados de bases pagas concentradas ali e também dados que nós geramos, então, não de análise, mas, por exemplo, dividendo médio, poxa, dividido por 6%, que é a nossa metodologia, tá lá um preço teto, por exemplo, para você se basear e começar a estudar se essa ação é interessante ou não. Tem comunidade, enfim, tem várias ferramentas que a gente desenvolveu para o investidor que está focado em longo prazo e dividendos, que vão encurtar um tempo, um caminho, assim, pela metade, sabe? O cara tem tudo meio que ali mastigado para já começar investindo. Então, são as duas principais linhas de negócio, o educacional e a plataforma. E o MBA, como é que ele encaixa nisso? Agora, o MBA que vem na parte educacional, mas é o nosso primeiro curso que tem a chancela do MEC. Né? Então é realmente aquele momento que você sempre fala, caramba, somos uma instituição de ensino, né? Então a brincadeira começou a ficar séria e começou a incomodar alguns players tradicionais também. Já foi até abordado. Não, como assim? Eles não procuraram a gente para fazer o MBA do Barça? Não, fiz um meu. Então acho que é a terceira linha de negócio aí que a gente tá, cara, muito feliz, muito realizado mesmo. É um projeto que a gente tá colocando todo o esforço, todo o coração, porque ele, além de não existir, eu acho que vai ajudar também as pessoas que querem fazer essa transição de carreira, né? Então, cara, sempre quis investir no mercado financeiro. Então, ter um curso que forme analistas de ações, por exemplo, que para mim foi excelente eu ter sido analista de ações, não por aprender o que eu faço hoje, mas por aprender o que não fazer na minha carteira, o que eu não quero na minha carteira, né? Então, ter trabalhado como analista me deu uma base fundamental para eu ser investidora profissional hoje. E tem muita gente que quer seguir essa carreira, gestor, enfim. Então, é um curso pensado para esse tipo de público. Pô, bem bacana. Para quem quiser mais informações, o link sobre a semana do Método Barça, a questão do MBA, vai estar aqui na descrição do vídeo. E agora, para encerrar mesmo, Luiz, eu quero que você deixe uma recomendação de livro e um pensamento final aqui para quem está nos assistindo, para que os investidores que estão enfrentando esse momento difícil de mercado, estão começando a investir agora ou começaram há pouco tempo, alguns até devem ter comprado topo e estão enfrentando uma queda, vendo ações mesmo com resultados interessantes caindo de preço. Uma mensagem para eles. Cara, eu acho que a mensagem que eu daria é não coloque, não é muito inspiracional, é mais prática, não coloque dinheiro na bolsa, que é o dinheiro do curto prazo. Assim, é a regra de bolso mínima. Tenha uma reserva de emergência. Ah, Lu, mas eu sou médico, eu sou concursado. Não interessa. Tenha uma reserva de emergência, porque emergências acontecem com qualquer um de nós. E você, muito provavelmente, no momento que você mais precisar retirar os seus recursos da bolsa, são em momentos como esse, crises. Então, tenha na bolsa os recursos que você não vai precisar, que você não precise vender correndo para acessar. Eu diria que essa é boa parte dos erros dos investidores, principalmente iniciantes. E segundo, não seja um investidor de longo prazo por conveniência, seja por convicção. Tem muita gente que acaba comprando um papel de novo, vê caindo, faz o preço médio e tal, mas não sabe por que comprou. Cara, você está desesperado, você está perdendo noites de sono. Não vale a pena você perder a sua paz por conta disso. Para o que você está fazendo, estuda, respira, descobre qual que é, tenta descobrir qual é o seu perfil, que você só descobre apanhando, e segue uma linha de raciocínio. Uma. É muito difícil você tentar acertar tudo ao mesmo tempo. Segue uma linha que tem a ver com o seu perfil e siga pelo menos 5 anos. Só assim você vai saber qual é o seu perfil de investidor. E livro, eu indicaria o do Décio Bazin. Tem muito a ver com a nossa filosofia, se chama... Faça Fortuna com Ações. Faça Fortuna com... O nome é meio marqueteiro, eu não gosto muito. Faça Fortuna com Ações antes que seja tarde. É um excelente livro, ele retrata muito bem o que acontece na época e é impressionante ver como muitas coisas da década de 70 continuam acontecendo hoje, pleno século XXI. As pessoas investindo por causa de fofoca, o que antes era a roda de conversa, hoje é o grupo do WhatsApp. As pessoas continuam cometendo os mesmos erros 50 anos depois, né? Então é impressionante, o comportamento humano ele se repete, impressionante. A capa desse livro eu acho muito interessante porque ele tem, se eu não me engano, uma peça de xadrez sobre uma carta de baralho. Isso. Meio que falando que, olha, a estratégia, né? Que o xadrez é um jogo de estratégia, está acima da sorte, por exemplo. É verdade. Nesse mercado acionário. Eu tinha pensado por esse ponto. É bem interessante. Então fica essa recomendação. E eu gostei muito que você falou do cara que é investidor de longo prazo por conveniência e não por
porque ele tem a convicção. Porque é muito fácil, quando tudo cai, o cara falar, agora é longo prazo. Não, mas eu comprei pra guardar, veja só. E aí, cara, de repente tem algum erro ali que você precisa limpar, tirar da frente, sentar. É horas bunda. Se investidor tem um trabalho ali de horas bunda, você senta, estuda, investe. Não tem jeito. É um caminho difícil, mas é o caminho que dá certo. Só agradecer a presença, muito obrigado, foi ótimo receber você aqui. Obrigada. E onde que as pessoas que nos assistiram podem te encontrar para aprender mais? Basicamente, pessoal, YouTube a gente tá no Ações Garantem o Futuro, Instagram, @Ações Garantem, e o meu pessoal que é @LuizBartz também lá no Instagram. Obrigada, Perini, foi demais. Obrigada. Que agradeço. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, nos sigam nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.